E se eu te dissesse que as profecias mais assustadoras do Apocalipse já estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Guerras devastadoras, pandemias que transformaram o mundo, desastres naturais incontroláveis. Seriam esses os sinais dos 4 cavaleiros cavalgando pela terra? O livro do Apocalipse não é apenas um relato sobre o futuro distante. Ele fala de agora, deste exato momento em que vivemos. As mensagens de João não foram escritas apenas para impressionar, mas para alertar. E se o que você acredita sobre o fim dos tempos for muito diferente da realidade? Prepare-se para mergulhar nas 10 visões mais impactantes deste livro misterioso. Descubra os segredos escondidos por séculos e veja como os eventos atuais podem estar conectados às profecias do julgamento final. Você está pronto para encarar a verdade? Ou prefere continuar acreditando que tudo isso é apenas coincidência? Visão 1. Os 4 cavaleiros do Apocalipse e o mundo atual. A visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse é uma das mais impactantes descritas no livro do Apocalipse. Esses cavaleiros, simbolizando a conquista, a guerra, a fome e a morte, têm ecos nos eventos do mundo moderno, refletindo crises e desafios que moldam a humanidade. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, aparece com um arco e uma coroa, representando a conquista. Ele é descrito em Apocalipse 6:2. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Em nosso mundo vemos essa busca incessante por poder em disputas territoriais, como os conflitos no leste europeu, e em alianças globais que se fragmentam em nome de interesses políticos. Esse cavaleiro personifica a sede de domínio que divide e enfraquece as nações. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, simboliza a guerra e é descrito em Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo, que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Conflitos armados, como os enfrentamentos no Oriente Médio e a crescente violência urbana em várias cidades, revelam a continuidade desse padrão. A espada deste cavaleiro nos lembra que, sem justiça e compaixão, a paz se torna um objetivo inalcançável. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto e segurando uma balança, representa a fome e a desigualdade. Ele é descrito em Apocalipse 6:5-6. E olhei, e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz dizer: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite nem o vinho. Essa imagem se reflete na disparidade econômica e na insegurança alimentar que aflige milhões em todo o mundo, agravada por crises econômicas, guerras e mudanças climáticas. O quarto cavaleiro, sobre o cavalo pálido, traz consigo a morte, com o Hades seguindo atrás. Ele é descrito em Apocalipse 6:8. Olhei e vi um cavalo amarelo esverdeado. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. A pandemia de Covid-19, que causou milhões de mortes em todo o mundo, é um exemplo contemporâneo do impacto devastador desse cavaleiro. Outras crises, como doenças negligenciadas e desastres ambientais, também apontam para sua presença. Esses 4 cavaleiros nos lembram da fragilidade humana diante dos desafios globais e das consequências de escolhas coletivas. Eles são um chamado à reflexão e à busca de soluções que priorizem a justiça, a paz e a compaixão. Apesar do sofrimento representado por esses cavaleiros, as Escrituras nos mostram que a fé e a esperança em Deus são ancoradouros em tempos de tribulação.
Ele nos convida a viver de forma justa e a confiar em seu plano eterno. Visão 2. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação é descrita como um período de sofrimento inimaginável que testará a fé da humanidade. Este evento, repleto de calamidades, perseguições e desafios espirituais, é mencionado em Mateus 24, 21, 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Neste tempo, os fiéis enfrentarão provações extremas, incluindo perseguições severas. Em muitas partes do mundo, vemos ecos dessa tribulação nas dificuldades enfrentadas por comunidades cristãs. Igrejas perseguidas em países onde o cristianismo é reprimido ilustram as condições mencionadas nas Escrituras, em que crer em Deus torna-se um ato de coragem e resistência. Apesar da magnitude do sofrimento, o Apocalipse traz uma mensagem de esperança em Apocalipse 7,14. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa visão da multidão vestida de branco simboliza os que perseveraram na fé e receberam a recompensa da vida eterna. No mundo contemporâneo, a grande tribulação também pode ser vista nos desafios globais, como crises econômicas, desastres naturais e conflitos armados. Esses eventos testam a resiliência da humanidade, mas também revelam a força daqueles que se mantêm fiéis à sua crença em um Deus soberano. A grande tribulação nos ensina que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, Deus oferece esperança e salvação para aqueles que nele confiam. Perseverar na fé em tempos de dificuldade é o caminho para a redenção eterna. Visão 3. As 7 taças da ira de Deus. A visão das 7 taças da ira de Deus é uma demonstração do julgamento divino sobre a humanidade. Cada taça derramada pelos anjos traz uma praga ou desastre que expõe as consequências do pecado e a necessidade de arrependimento. Essa cena é apresentada em Apocalipse 16:1. Então ouvi uma forte voz vinda do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A primeira taça traz feridas dolorosas sobre aqueles que receberam a marca da besta, refletindo a rejeição da humanidade ao caminho de Deus. A segunda e terceira taças transformam os mares e rios em sangue, causando a morte de criaturas marinhas e tornando as águas impróprias para uso. Essas imagens ecoam preocupações modernas, como a poluição dos oceanos e a escassez de água potável, problemas que ameaçam a sobrevivência humana. A quarta taça intensifica o calor do sol, provocando queimaduras e sofrimento extremo. Nos dias atuais, mudanças climáticas e eventos climáticos extremos refletem as consequências de nossa má administração do planeta. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas, simbolizando a queda espiritual e moral da humanidade. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para a batalha do Armagedon, enquanto espíritos malignos realizam milagres para enganar os governantes e reuni-los para o confronto final. Essa preparação para a batalha reflete as tensões globais e alianças políticas que podem levar a confrontos devastadores. Por fim, a sétima taça traz trovões, relâmpagos e um terremoto sem precedentes, destruindo cidades e dividindo montanhas. Grandes pedras de granizo caem sobre os homens, representando o clímax do julgamento divino. Esses desastres naturais são um lembrete de nossa fragilidade diante da criação divina. As 7 taças nos ensinam que, apesar do sofrimento, há um convite ao arrependimento e à reconciliação com Deus. O julgamento não é apenas punitivo, mas redentor para aqueles que buscam refúgio em sua graça.
Elas são um chamado à responsabilidade e ao arrependimento. Em meio aos desafios e calamidades, somos lembrados de que Deus oferece uma saída para aqueles que se voltam para Ele com coração sincero. Visão 4. A marca da besta. A visão da marca da besta é uma das mais intrigantes do Apocalipse, representando a aliança com o Anticristo e a rejeição de Deus. Em Apocalipse 13, 16, 17 lemos: Também forçou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Essa marca não é apenas um sinal físico, mas simboliza submissão e lealdade ao sistema do Anticristo. Ela se torna um instrumento de controle econômico, onde aqueles que a recusam enfrentam exclusão, fome e perseguição. Na sociedade atual, vemos reflexos desse conceito em sistemas de vigilância, dependência tecnológica e formas de controle social que podem restringir liberdades fundamentais. Em Apocalipse 14, 9 e 10, João descreve as consequências de aceitar essa marca. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Esse julgamento final ressalta a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante de dificuldades extremas. Embora a marca da besta seja uma profecia futura, ela nos convida a refletir sobre as marcas que aceitamos em nossas vidas hoje. A idolatria moderna pode se manifestar em nossa dependência de sistemas corruptos, consumismo descontrolado ou em qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossos corações. A marca da besta é um alerta para discernirmos nossas alianças e prioridades. Devemos manter nossa identidade em Cristo, resistindo a qualquer sistema ou influência que nos desvie de nosso chamado divino. Visão 5. A besta e o falso profeta. No centro das visões do Apocalipse estão duas figuras que simbolizam o mal absoluto, a besta e o falso profeta. Em Apocalipse 13, 1, 2, a besta é descrita emergindo do mar. Vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres, e em cada cabeça havia um nome de blasfêmia. A besta que vi parecia um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Essa criatura representa um poder opressor que busca dominar a humanidade, exigindo adoração e subjugando todos que se recusam a segui-la. Ela age como uma figura política ou ideológica que perverte a ordem de Deus, conduzindo as nações à corrupção. Seu número, 666, é um símbolo de imperfeição e rebelião contra Deus. Ao lado dela, surge o falso profeta, descrito em Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em seu nome. Com esses sinais, ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Essa figura é um líder religioso enganador, capaz de realizar falsos milagres para manipular as pessoas e desviá-las do caminho da verdade. Hoje, podemos observar ecos dessas figuras em sistemas e líderes que buscam poder absoluto, promovendo ideologias contrárias aos valores divinos. Seja por meio de falsas doutrinas religiosas ou narrativas políticas que incentivam a idolatria ao homem e ao sistema, a influência da besta e do falso profeta é perceptível. Contudo, o Apocalipse nos oferece uma visão clara do destino dessas figuras. Em Apocalipse 19, 20, lemos que a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo, marcando a derrota definitiva do mal. A besta e o falso profeta nos alertam para discernirmos as forças que influenciam nossas vidas. Devemos permanecer firmes na verdade de Deus e rejeitar qualquer sistema ou liderança que nos afaste de sua vontade. Visão 6. A Batalha do Armagedon.
O Apocalipse nos conduz ao clímax de seu enredo com a Batalha do Armagedom, o confronto final entre as forças do bem e do mal. O nome Armagedom aparece em Apocalipse 16:16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico é chamado Armagedom. Este local é simbolicamente associado à batalha decisiva onde os exércitos da besta e do anticristo enfrentam o poder de Cristo. Em Apocalipse 19:11-16, João descreve a visão de Jesus Cristo retornando em glória. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo lidera um exército celestial, montado em um cavalo branco e portando uma espada afiada que sai de sua boca, simbolizando o poder de sua palavra. Os exércitos da besta, os reis da terra e seus seguidores se reúnem para lutar contra Cristo e seu exército. Mas a batalha é breve. A palavra de Cristo é suficiente para derrotar os inimigos, capturar a besta e o falso profeta e lançá-los vivos no lago de fogo. Os exércitos do mal são consumidos e as aves são convocadas para devorar os restos mortais, um ato simbólico que marca a vitória absoluta de Deus sobre as forças das trevas. Na história moderna, podemos ver reflexos deste conflito nas lutas entre valores divinos e sistemas de opressão que buscam afastar a humanidade de Deus. Guerras espirituais acontecem diariamente em nossos corações e mentes, desafiando-nos a escolher entre a verdade de Cristo e as mentiras do mundo. A batalha do Armagedom nos lembra que, independentemente do poder aparente das forças do mal, a vitória pertence a Cristo. Devemos confiar em sua justiça e permanecer firmes na fé, pois ele nos conduz à vitória final. Visão 7. A ressurreição celestial dos mortos. A ressurreição celestial é uma das promessas mais inspiradoras do Apocalipse, simbolizando a vitória definitiva sobre a morte. Em Apocalipse 20:12, João escreve: Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Neste momento, todas as pessoas que já viveram são ressuscitadas para se apresentarem diante de Deus. Os justos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, recebem a recompensa da vida eterna, enquanto os ímpios enfrentam a condenação. Essa ressurreição é reafirmada por Paulo em 1 Coríntios 15:22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Essa promessa não é apenas uma visão distante, é a base da esperança cristã. Ela lembra que, apesar das dores e das perdas que enfrentamos neste mundo, a morte não é o fim. A ressurreição confirma que o sacrifício de Jesus na cruz abriu o caminho para a eternidade ao lado de Deus. Nos tempos atuais, a ressurreição celestial pode ser vista como uma metáfora para a renovação espiritual e a transformação que experimentamos quando entregamos nossas vidas a Cristo. Ela também nos desafia a viver com um propósito maior, cientes de que nossas escolhas têm consequências eternas. A ressurreição celestial nos encoraja a olhar além das tribulações terrenas, mantendo a fé em Cristo e vivendo de forma que nossa vida reflita a esperança da eternidade com Deus. Visão 8. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma visão gloriosa descrita como o destino final dos redimidos, uma cidade celestial onde Deus habitará com seu povo. Em Apocalipse 21:2-3, João escreve: Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esta cidade brilha com a glória de Deus, suas ruas são de ouro puro, e suas portas, feitas de pérolas, simbolizam perfeição e santidade. No centro da cidade há o rio da vida, que flui do trono de Deus, cercado pela árvore da vida cujas folhas são para a cura das nações. Não há necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus e do Cordeiro ilumina tudo. A Nova Jerusalém representa a renovação completa, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. Em Apocalipse 21:4 é prometido: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa visão é um lembrete poderoso para os dias atuais, de que o caos e a tribulação não são o capítulo final da história. Apesar das crises, desastres e injustiças que enfrentamos, Deus prepara um lugar de paz eterna para aqueles que o seguem. A Nova Jerusalém nos inspira a viver com esperança, sabendo que Deus é fiel em suas promessas. Ela nos encoraja a buscar uma vida de santidade, enquanto aguardamos a comunhão eterna com Ele. Visão 9. As duas testemunhas. No coração do Apocalipse, duas figuras proféticas surgem para proclamar a verdade divina em meio ao caos dos últimos dias. Em Apocalipse 11:3, Deus declara: Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas testemunhas, descritas como duas oliveiras e dois castiçais, simbolizam a missão profética de levar luz ao mundo em trevas. Durante seu ministério, as testemunhas demonstram o poder divino, fechando os céus para que não chova, transformando água em sangue e ferindo a terra com pragas. Quem tentar prejudicá-las será consumido por fogo que sai de suas bocas, demonstrando a proteção de Deus sobre sua missão. No entanto, quando terminam seu testemunho, a besta que emerge do abismo trava guerra contra elas, derrotando-as e matando-as. Seus corpos são deixados na praça da grande cidade, em um ato de desrespeito, enquanto o mundo celebra sua morte. Mas a vitória aparente do mal é breve. Após 3 dias e meio, Deus dá vida às testemunhas, e elas se levantam, aterrorizando seus inimigos. Em seguida, uma voz celestial as chama, e elas ascendem ao céu em uma nuvem, diante dos olhos de todos. Este evento é um testemunho da soberania divina e da vitória final sobre a morte. Hoje, as duas testemunhas representam aqueles que proclamam a verdade de Deus em um mundo hostil. Sua ressurreição simboliza a esperança e a certeza de que a justiça divina prevalecerá, mesmo diante de perseguições e adversidades. As duas testemunhas nos desafiam a permanecer firmes em nossa fé, mesmo em meio à oposição. Sua história nos lembra que Deus é fiel e poderoso para transformar a aparente derrota em vitória eterna. Visão 10. O julgamento final. O julgamento final é o desfecho grandioso do Apocalipse, o momento em que Deus estabelece a justiça definitiva sobre toda a criação. Em Apocalipse 20:11-12, João descreve: Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Neste julgamento, todas as almas, vivas e mortas, são reunidas diante do trono de Deus. Cada pessoa é julgada de acordo com suas ações, registradas nos livros, e o destino eterno de cada um é determinado. Os cujos nomes estão escritos no livro da vida recebem a promessa de vida eterna, enquanto os outros são lançados no lago de fogo,
que representa a separação eterna de Deus. O julgamento final é também o momento da derrota definitiva do mal. Em Apocalipse 20:10 lemos: o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Satanás e suas forças são condenados para sempre, marcando o fim da rebelião contra Deus. Após o julgamento, Deus cria um novo céu e uma nova terra, livres de maldade e corrupção. Este é o início de um reino eterno de paz, onde Deus habitará com seu povo e todas as coisas serão feitas novas. O julgamento final não é apenas um evento de temor, mas também uma afirmação da graça divina. Aqueles que colocam sua fé em Cristo têm a certeza de que seus nomes estão escritos no livro da vida e de que viverão para sempre na presença de Deus. O julgamento final nos convida a refletir sobre nossas vidas e a viver de maneira que glorifique a Deus. Ele nos lembra que a justiça divina é certa e que a fé em Cristo é o caminho para a vida eterna. As visões do Apocalipse não são apenas relatos de eventos futuros, mas também uma mensagem poderosa de esperança, justiça e redenção para os dias de hoje. Desde os 4 cavaleiros até a Nova Jerusalém, essas profecias desafiam nossa percepção do mundo e nos convidam a refletir sobre nossa fé e propósito. Os julgamentos, como as 7 taças da ira e o confronto no Armagedom, mostram que Deus não ignora o mal e que sua justiça é implacável. No entanto, as promessas de ressurreição, o livro da vida e a glória da Nova Jerusalém revelam que, para aqueles que se mantêm fiéis, há um futuro de paz eterna na presença de Deus. Nos tempos modernos, vemos ecos dessas visões nos desafios que enfrentamos: conflitos, desigualdades, crises espirituais e ambientais. Mas assim como no Apocalipse, somos chamados a perseverar, confiando que Deus tem um plano perfeito e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Você já refletiu sobre como você está vivendo hoje à luz das promessas de Deus? Que passos você pode tomar para se alinhar mais plenamente com sua vontade e preparar seu coração para a eternidade? O Apocalipse nos lembra que o fim não é um término, mas um novo começo. Ele nos convida a viver com fé, esperança e a certeza de que em Cristo a vitória já foi conquistada. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.